Boa tarde, pessoal. Já está no ar mais uma edição do Ponto de Vista. Hoje a nossa debatedora é a Jéssica Leite, da Rede Empreende Mulher. Jéssica, uma boa tarde. Mais uma vez, seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada e boa tarde a todos. Hoje nós vamos falar sobre dependência química. Acompanhe uma reportagem. A história deste dependente químico começou como a de tantos outros. O uso esporádico da cocaína se tornou constante. Aos 42 anos, ele conta que há um ano está em tratamento. Já teve recaídas. São 25 anos de uma dependência que acarretou a perda da família, do casamento, da vida profissional. Você admitir que você é um doente também, depois que você entra para um tratamento sério, é complicado. Você ter a aceitação de que você é um doente e que você vai ter que se tratar pro resto da vida, né? Segundo Ana Luísa Viana, terapeuta ocupacional, o tratamento da dependência química envolve medicação, psicoterapia, abordagem familiar e, dependendo do caso, internação voluntária ou involuntária. O tratamento da dependência química ele é complexo, ele é multifacetado e ele exige, então, uma integração de vários modelos, integração de uma equipe multidisciplinar, a participação da família, a questão social que necessita de políticas públicas específicas, porque um dependente de drogas, principalmente de crack, ele faz um processo de tratamento, depois ele retorna para uma sociedade, que é uma sociedade que continua consumindo, que continua estimulando o uso de substâncias. E uma outra questão, a dependência está relacionada a uma série de outras doenças. Pessoas que já têm um perfil psiquiátrico, um perfil de personalidade frágil, quando tem mais tendência ao uso da substância por causa da ansiedade, da depressão, e as substâncias entram ali como um equilibrador, como um moderador da ansiedade, como um estimulante. Então a pessoa busca na substância já um alívio para aquele sofrimento psíquico. Agora sim você pode participar com a gente. A dependência química é sempre um assunto muito delicado de se abordar e eu gostaria de saber, na sua opinião, essa questão da dependência química é uma doença ou não? Porque a gente sabe, né, Jéssica, que tem muita gente que confunde e acaba falando muitas atrocidades em relação àquela pessoa que é dependente química. E eu queria saber o que você pensa a respeito disso, né? Dê sua opinião pelo 9983-3240, pelo 3721-6955 ou ainda pelas nossas redes sociais que você já conhece, as páginas no Facebook do Ponto de Vista e também da TV Postos. Nas duas páginas você pode acompanhar lá a nossa enquete de hoje e, é claro, eu quero saber o que você pensa sobre esse assunto. Então, mais uma vez, né, Jéssica, vale a gente frisar que é um assunto muito delicado e que muitas vezes está na família de muitas pessoas. Muitas pessoas não admitem, não querem conversar a respeito desse assunto, muitas vezes por vergonha, por medo, enfim, por um preconceito que a sociedade tem com os dependentes químicos. Então a gente já começa por aí. Existe ainda um preconceito muito grande em relação aos dependentes químicos e eu já ouvi muitas barbaridades a respeito desse assunto, como disse no início do programa. Ah, essa pessoa ela é dependente química, ela faz isso, é porque ela quer ou é porque ela gosta, porque se ela não quisesse, ela não estaria nesse caminho. E a gente sabe que não é bem assim. Se a gente estudar um pouquinho sobre a questão da dependência química, para mim, claro, obviamente, além de ter lido, independente disso ou não, para mim é uma doença. Inclusive, existem fatores genéticos, né, que muitas pessoas têm e que têm predisposição para ter essa dependência química também. Então, às vezes eu posso usar um tipo de droga, você pode usar o mesmo e na mesma quantidade e eu ser dependente químico e você não. Então isso já está numa questão genética também. A gente tem outros casos que também influenciam na questão da dependência química, que é a questão psicológica da pessoa. Muitas vezes fatores como a ansiedade, também a questão da depressão, tudo isso influencia negativamente para determinar se aquela pessoa vai ter dependência química ou não. Jéssica. Sim, a Organização Mundial da Saúde cita a dependência química como uma doença crônica, né? Não só crônica, como ela é evolutiva também. Então, ela, além dela ser uma doença, assim como a diabetes, né, que é uma doença que você tem que ter esse autocontrole, você tem que saber qual é o seu limite, a dependência química, ela é tratada pela Organização Mundial da Saúde como uma doença também, e que ela deve ser tratada e controlada da mesma forma. Então, o dependente químico não é considerado igual você citou, que muitas vezes a gente ouve, né, coisas que são
inaceitáveis, como, por exemplo, vagabundagem, a pessoa fazer aquilo porque ela quer, por motivos de não ter o que fazer. A gente ouve muito isso e não é. Muitas vezes não só na genética, como algumas doenças também que acarretam isso, uma necessidade que a pessoa teve ao longo da vida. Isso pode ser cultural, isso pode ser genético, ou isso pode ser até por uma necessidade, uma força de suprir algo que ela não teve também, né? Então, envolve uma série de fatores que não é simplesmente uma coisa boba que a gente está falando aqui, né? É uma coisa que realmente precisa de apoio e é uma doença, né? Eu acredito que a gente tem que falar, quando a gente fala desse apoio, esse apoio ele é muito importante e muitas vezes, como eu disse no início, voltando para a questão do preconceito, a gente sabe que inclusive o dependente químico ele tem dificuldade em aceitar a sua condição, de dizer, não, eu preciso de ajuda ou assim, eu tenho um problema. Isso também é um grave problema referente à dependência química, porque dificilmente você vai conseguir tratar essa pessoa se ela não quiser e se ela não estiver disposta a isso. Então, a gente já tem um outro problema, conscientizar essas pessoas e como fazê-lo. Isso é um processo muito complicado, de que precisam de tratamento e de que esse tratamento ele vai ser ao longo da vida. Não que ele vai se manter em tratamento ao longo da vida, mas uma pessoa que ela é dependente química, ela vai ser para sempre. Não existe, olha, eu me tratei agora, daqui a alguns meses eu posso voltar a usar álcool, eu posso usar drogas e eu vou, enfim, agir normalmente. Não, a pessoa que inclusive o termo utilizado, é adicto, ele vai ser adicto para sempre. Qualquer coisinha ali, se ele ingerir um pouquinho de bebida alcoólica ou algum tipo de droga, vai voltar tudo aquilo. Ou até mesmo o cigarro. Ou até mesmo o cigarro. E nós sabemos, eu tenho um caso familiar que é de um primo que ele há anos, ele fez tratamento, já foi internado em diversas clínicas e hoje, né, ele está tranquilo, mas sabe, parece que puxa, onde tá, parece que vem alguém e, né, eu lembro que fui com ele num festival, ele com os filhos dele, parece que ele atrai, né, a pessoa vem e, você quer, né, maconha, aquilo, enfim, é um cuidado redobrado, as reuniões muitas vezes do Narcóticos Anônimos, Alcoólicos Anônimos, enfim, todas essas reuniões são muito importantes para esse processo de recuperação e acredito que são reuniões que devem ser seguidas para o resto da vida, para que a pessoa possa contar nesses momentos de fraqueza. E tem essa outra questão ainda, dos momentos de fraqueza. Isso não quer dizer que você não vai conseguir, né, superar e se manter adicto. Isso quer dizer que você é um ser humano e que muitas vezes vai ter essa recaída, sim. Sim, o autoconhecimento é um dos fatores mais importantes, assim, foi até legal você ter comentado. Eu, por trabalhar com coaching, né, esse autoconhecimento, ele faz parte da metodologia. Hoje, se o adicto ele não ter consciência dos limites dele, né? Eu até cheguei a ver uma metodologia que eles utilizam dentro do próprio CRAS, que é a ideia do espelho, né? Enquanto você se vê nesse espelho, você se conhece, você tem noção de onde você pode ir, aonde o seu corpo está, como ele está reagindo. E quando você perde esse controle, quando o adicto perde esse controle, ele é como se ele tivesse ultrapassado a barreira do espelho. Então, ele não se vê mais. Então, eles usam essa metodologia dentro do CRAS para o adicto se reconhecer. Então, o autoconhecimento ele é o fator mais importante, porque se o adicto ele não souber quais são os limites deles, assim como dentro da diabetes, que eu citei agora há pouco, a pessoa tem que saber qual é o nível de açúcar que ela tem que ingerir, que ela não pode, o que ela pode comer, o que ela não pode. É a mesma coisa dentro da dependência química. A dependência química, o adicto ele tem que ter noção extrema de cada passo que ele pode dar, do que ele pode fazer, do que ele não pode fazer, né, que é o principal. E através desse autoconhecimento, controlar e se manipular ali em determinadas ações e decisões da sua própria vida e que vai fazer toda a diferença seja dentro do tratamento e seja na rotina de vida dele, né, mãe? Era exatamente isso que eu ia perguntar para você, porque eu acredito que muita gente em casa está se perguntando, né? Porque você trouxe uma especialista em coaching para falar de dependência química e não um médico. É interessante ressaltar isso para o pessoal de casa,
que existem algumas terapias que são alternativas e que não são necessariamente, não precisa ser necessariamente com o uso de remédios. Claro, a gente viu na reportagem que existem várias maneiras de se tratar, muitas vezes o remédio vai ser necessário sim, mas algumas metodologias podem ser apontadas e utilizadas. Eu queria saber como que o coaching pode ser aplicado numa situação dessa. Com certeza. Hoje o coaching ele facilita muitas coisas, diversas áreas. Eu acho que ele é uma metodologia que abrange muito campo, né? Mas hoje dentro da dependência química, inclusive eu tenho um projeto que funciona hoje, que é em parceria com um adicto, um ex-adicto, né? Que faz 16 anos que ele está limpo. E a gente está fazendo um projeto que passa essa conscientização e esse apoio dentro da metodologia de coaching para que o adicto procure esse tratamento e procure se autoconhecer para controlar a doença. Então, o coaching hoje ele apoia da seguinte forma, através principalmente da ferramenta DISC, que eu acho que a gente já conversou sobre ela aqui, que é uma ferramenta de autoconhecimento e das suas fraquezas, né, dos pontos fortes que você tem e dos pontos fracos. Isso é de extrema importância para o adicto, porque muitas vezes ele não tem esse conhecimento de quais são os seus pontos fracos, né? Que é onde a doença pega, né, a pessoa. Então, a gente trabalha dentro do coaching, identificando quais são essas características e quais precisam ser melhoradas e quais precisam ser equilibradas, né? Todo mundo tem todas as características hoje, né, uma média. Só que cada um tem uma quantidade dentro de cada delas. Sobressair. Cada uma delas. Então, por exemplo, paciência. Eu tenho mais paciência, você menos, e cada um tem uma pontuação dentro dela. Para o adicto é a mesma coisa. Ele tem que se conhecer e se perceber quais são essas características que prejudicam ele dentro da doença, para que ele possa controlar isso e ele conseguir se tratar e ao longo da vida ter uma vida saudável, uma vida de qualidade que ele pode ter, né? As pessoas acham que o adicto ele vai ser uma pessoa para sempre com esse problema. Ele vai ter sim a doença, mas não necessariamente os efeitos da doença, né? Ele pode controlar para que esses efeitos não sejam negativos como durante o uso das drogas, né? Ou seja, é possível você conviver com a doença, né? Porque é uma doença crônica que não tem cura, pelo menos ainda não descobrimos a cura para esse mal. Enfim, é uma doença e é possível conviver com ela. Nós sabemos de várias pessoas que convivem e acredito que essas terapias, elas auxiliam justamente nesse sentido, porque muitas vezes a gente fala tanto sobre a questão da medicação e acho que em alguns casos ela é imprescindível, porque a pessoa ela está num buraco tão profundo, né, que ela não consegue, né, nem enxergar ou procurar uma terapia ou qualquer tipo de apoio que seja. Então, às vezes, o medicamento ele vem nesse auxílio sim, e ele acaba sendo importante, mas a gente sabe, por exemplo, em vários casos, assim como na dependência química, mas como na ansiedade, na depressão, em outras questões também psicológicas, você pode até tomar o remédio, mas se você não tiver um acompanhamento terapêutico, um acompanhamento psicológico, você basicamente está só ali tratando, né, o efeito, né, do que aquela doença te traz. E você não está tratando a causa, e isso é muito grave, senão você vai criar dependentes químicos do mesmo jeito, de remédios daqueles que são comprados na farmácia, e não das drogas ilegais. Então, você cria da mesma maneira. Então, se a gente não tiver um olhar muito claro sobre essas questões das doenças mentais também, frisei em uma outra oportunidade aqui, Jéssica, no programa, que é muito grave as pessoas dizerem, mas a pessoa depressiva, ela é uma pessoa que ela está fazendo graça, ou ela quer chamar atenção. O ansioso, carente, né? O ansioso é carente, o ansioso é... Enfim, são todas essas doenças que muitas vezes a gente não consegue ver, não consegue enxergar nenhum sintoma físico, mas por dentro muitas vezes a pessoa está se remoendo, e isso é muito triste, e isso é muito complicado. A gente precisa ter essa consciência em relação a essas doenças e imaginar o quantas pessoas estão enfrentando esses problemas agora. Muitas vezes a questão do ansioso, o que eu posso fazer para ajudar? É essa pergunta, eu posso te ajudar de alguma maneira?
o que está te afligindo, posso ouvir você, como eu posso te ajudar. Agora dizer para o ansioso, olha, você não precisa ficar ansioso por conta disso, você vai deixá-lo ainda mais ansioso. Na verdade, foi muito legal você ter tocado nesse assunto, porque dentro do nosso projeto a gente traz um conceito. Na verdade, o projeto ele tem um objetivo, ele chama superação. Ele tem um objetivo de conscientizar e apoiar para o tratamento. Então, a gente tem toda a conscientização, a informação do que é essa doença e o apoio em relação à metodologia de coaching para apoiar esse adicto a procurar um tratamento. Então, foi bem legal você ter tocado nesse assunto, porque a gente relaciona dentro do projeto a dependência química com não só o adicto sendo dependente químico, assim como toda a família e toda a sociedade sendo dependente químico. É muito legal você trazer isso, porque nós tratamos a dependência química com um certo preconceito ainda, tá? Mas existem outras coisas que seguem a mesma linha de efeitos e que a gente não percebe, assim como a ansiedade, a depressão. Dentro do projeto a gente traz uma linha motivacional que envolve justamente isso. Quando a gente fala que o adicto ele precisa do apoio da família, normalmente as pessoas acham que o apoio da família não deixa ele se recuperar. Quando ele volta de uma clínica, geralmente ele fica 1 a 3 meses dentro de uma clínica. E ao voltar para a família, ele é um choque de realidade, porque geralmente dentro das clínicas de tratamento, ele vive um mundo em que ele precisa fazer algumas ações para cortar aquela ansiedade do querer usar. E ele fica muitas vezes trabalhando, fazendo serviço doméstico, capinando, muitas coisas para contribuir com a instituição. E ele volta para uma realidade onde todo mundo vive da mesma forma. O cara que vende para ele ainda continua vendendo, os amigos continuam usando, a família continua naquela rotina de vida, entre e sai de casa, e ele dá de cara com esse choque de realidade. E a família, ao apoiar esse adicto, acredita que passar a mão na cabeça, falar para ele, não, tudo bem, fica aí, logo você vai melhorar, tá tudo bem, vai ser uma forma de apoio. E não é assim que funciona. Geralmente o apoio, eu estou trazendo até para uma realidade nossa, em vou citar a mesma coisa da depressão, da ansiedade, da mesma forma que é o adicto, quando ele volta do tratamento. A gente volta e a pessoa fala assim, mas isso não vai dar certo, mas essa pessoa vai ser sempre assim, ela é ansiosa, é o jeito dela. Isso não é apoio. Isso é uma cultura nossa de que a gente... uma cultura da sociedade de que isso é um apoio. Isso vem muito de pai e mãe. Não namora não, porque amar machuca. Tem muito isso, essas coisinhas. E é a mesma relação. O apoio se você precisar, eu estou aqui. Se você assumiu que o autoconhecimento dá isso pro adicto, né? Eu quero trabalhar isso, eu quero melhorar. Se ele se autoconheceu e ele partiu para um tratamento, apoia esse adicto a continuar com o tratamento. Porque, até em todas as áreas que a gente está falando, porque é muito difícil a pessoa ter o autoconhecimento hoje, nos dias de hoje, para que ela tome uma decisão. Hoje em dia a gente é julgado demais, a gente falou sobre julgamentos no último programa. Então, assim, o apoio é extremamente importante. E a dependência química não é só em relação à química. Existem dependências e vícios de perfis, assim como ansiedade, depressão, carência, egoísmo. A gente tem muito hoje no mundo e as pessoas não oferecem nenhum tipo de apoio. E sim apontam o dedo e falam, não, isso está errado, isso não é assim. E quando você fala sobre esse apoio, eu acho interessante a gente ressaltar também, você falou sobre isso, muitas vezes a pessoa acredita que apoiar o filho, enfim, é dizer, olha meu filho, eu faço tudo por você, ou, enfim,
muitas vezes o apoio vem em cima de dizer onde está errado também, de ser a pessoa amada, a história naquele sentido, olha, minha mãe é muito chata, ela está tentando fazer com que eu não fique próximo de pessoas que não são bacanas, ou meu pai está me dizendo não, você não vai sair de casa agora, porque quando você sair e voltar num estado deplorável, você vai dizer que eu não te avisei. Então, é estar ali e ser firme também, porque eu acredito que em várias doenças, e como a gente está falando da dependência química, às vezes essa pessoa, além de todo o amor e carinho e desse apoio de eu estou aqui por você independente da situação, ele também precisa de firmeza. Porque é uma pessoa que precisa de, olha, não, você não vai. Não, eu vou ficar aqui 24 horas com você, até você passar por esse momento, até você tiver o controle dessa sua ansiedade, porque você está dentro de uma clínica onde não tem ninguém te oferecendo droga, onde todas as suas amizades, todos os seus supostos amigos estão longe, ficar longe da droga nessa situação é muito fácil. Difícil é quando você volta para sua casa, o pessoal começa a bater lá, e aí você sente vontade, aí você não tem a horta comunitária mais para trabalhar, você não tem muito com o que você ocupar a sua cabeça. Então, eu acredito que a família, ela vem com esse papel extremamente importante de, sim, dar o suporte, eu estou aqui para você e por você, independente da situação, mas também por limites, porque muitas vezes, em várias situações, falta essa questão desse amor, eu não consigo... Educacional. Educacional, muitas vezes, né? Mesmo. Falar não também é amor, né? Apoiar em tudo, aceitar chantagem, porque a gente sabe muitas vezes que isso acontece, aceitar certos tipos de chantagem. Olha, se você não fizer isso, eu vou usar mais, ou eu vou cometer suicídio, enfim. Isso não é amor, você apoiar isso, você vai estar contribuindo muitas vezes para que essa pessoa piore. E você citou sobre a questão da família, também acredito que essa família precisa passar por um acompanhamento, porque quando há um dependente químico, toda a família adoece, todos ficam doentes junto, né, com essa pessoa. Sim, o fato do adicto, ele é apaixonado pela droga. Então, o amor da vida dele é a droga, é o uso, é essa busca, né? Esse anseio por estar buscando cada vez mais. Como conseguir? A gente esteve conversando até com os adictos esses dias. E o tema foi, o que passa na cabeça o tempo todo é como conseguir e que momento eu vou usar. Então, são só esses dois momentos, né? Eles ficam muito com isso na cabeça. Então, os pais, eu acredito, você reforçou, mas de passar a mão na cabeça, acho que é bem o que acontece a palavra mesmo. mesmo. A palavra, não tem uma palavra que explique isso. Mas eu acredito que os pais, eles devem realmente reeducar o filho e acompanhar esse tratamento, mas sim para uma melhora. E não, o meu filho, ele está se tratando, ele está tadinho, ele vai conseguir melhorar. Não é isso. Tem um amor sim, mas tem um lado que você trouxe, que é esse lado de firmeza, de dar essa segurança para a pessoa buscar por essa mudança de vida e por esse controle da vida dela, entendeu? Até porque se a gente pegar os perfis, né, muitas vezes dessas pessoas, elas conseguem convencer muito bem, né? Elas conseguem muitas vezes se passar, né, por coitados, e eu não estou querendo dizer aqui que as pessoas não me interpretem mal, de que não é um problema, claro que é, mas você não pode deixar com que esse vitimismo seja levado pro resto da sua vida. Eu sou assim porque eu sou assim. Não. Eu sou assim, eu tenho esse problema, é grave, mas eu posso mudar. E isso é autoconhecimento, né? Exatamente. Eu sei que eu tenho esse problema e eu preciso mudar. Você saber todos os limites ali. Eu posso ir até aqui, mas se eu passar daqui, eu perco totalmente o controle da minha vida. Então é justamente isso, é você se autoconhecer. O amar é dar limites também, possibilitar limites. Muitas vezes eu ouço mães dizendo, olha, mas eu faço isso, porque se eu não fizer isso, meu filho vai sair nessa situação assim, assim. Pelo contrário, quando você cede a esse tipo de chantagem, você está contribuindo para que ele piore e não melhore. E eu sei
e eu não sou mãe, mas a gente sabe que as mães fazem isso é por um amor extremo de que quer ajudar de alguma maneira e não consegue. E acredita que agindo dessa maneira vai estar ajudando. E a gente sabe que não é assim. E que isso só contribui para que a pessoa piore ainda mais. Porque ela sabe, eu vou fazer qualquer coisa errada e eu tenho aquela pessoa ali com quem eu posso contar. E ela vai passar a mão na minha cabeça. E todas as outras pessoas que estão ali sendo firmes, muitas vezes elas saem de ruins da história. Mas aqueles ruins lá é o que estão tentando, né, colocar esse limite e tentar puxar para a realidade. Sim, o adicto, ele na verdade, ele nem percebe esse apoio, muitas vezes, da família. Na verdade, a família, a mãe, o pai, seja quem for que estiver ajudando ele, é só um meio pelo qual ele vai conseguir mais droga. Então, a pessoa acaba se cegando mesmo dentro desse vício. E qualquer pessoa é qualquer pessoa. Ela chega num ponto em que ela não tem reconhecimento dela própria. Ela só vive para usar, como conseguir e como usar, que foi o que eu citei. Então, é muito complicado. Os pais, hoje o CRAS, as instituições mesmo de apoio à dependência, ela traz alguns encontros que não são, eu não sei se são semanais, acho que são mensais, que são voltados para a família. Então, por que isso? Porque não somente o adicto tem que ter conhecimento de tudo o que acontece dentro da doença, mas os familiares também têm que saber quais são as posturas que esse dependente químico tem enquanto ele está utilizando aquela droga, né? Porque muitas vezes a gente nem percebe. Às vezes existem sim casos extremos, mas existem adictos que convivem, vai trabalhar, volta, toma uma cachaçinha antes do trabalho, aí volta do trabalho, aí toma mais uma cachaçinha, aí fuma uma maconha, aí vai trabalhar de novo, e as pessoas não percebem, e acham que ele entra num ciclo que ele consegue utilizar aquilo que é da ansiedade dele, consegue trabalhar, não tem resultados muito extremos, tem o resultado básico dentro da empresa, mas é aquilo que ele faz e é daquela forma que ele vive. Ele é um adicto, ele precisa de ajuda, ele vai acabar se envolvendo cada vez mais com esse tipo de droga e uma hora vai perder o controle. E aí quem vai ter que tomar alguma atitude é a família e ele buscar o autoconhecimento. Então, assim, é tudo uma coisa, vai virando uma bola de neve mesmo, mas a adicção ela é uma coisa que precisa ser... eu acho que por isso que é um tema tão importante, porque precisa da atenção em si de toda a sociedade, porque nós temos essa mania errada de julgar todo mundo que está usando, pessoas de rua, crianças, jovens, você vê criança, adolescente, na praça o tempo todo, e a gente tem essa mania de julgar, né? Ah, mas não está fazendo nada, não trabalha, não estuda. Não, talvez essa pessoa esteja precisando da sua ajuda, né? Então, acho que vale muito a pena a gente debater esse tipo de tema, porque a dependência química é uma doença e os adictos precisam da nossa ajuda. Vale lembrar, quando a gente cita a questão de crianças e adolescentes, está lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, a responsabilidade prioritariamente é da família, mas também da sociedade, está muito claro isso, e referente à dependência química, também. Jéssica, eu vou chamar o intervalo, porque a gente já está com o tempo estourando mais uma vez para variar. Você de casa pode continuar participando com a gente pelo 9983-3240 ou pelo 3721-6955. Eu volto já, é rapidinho. Eu fui numa festa super divertida nesse fim de semana. Tinha muitos brinquedos. Eu me diverti com todo mundo. Eu comi muitas coisas gostosas. Aí fomos pra casa. Queria que meu filho fizesse aniversário toda semana. Muito legal sua redação, papai. Mas aniversário tem acento, viu? Rede Catavento, muito mais festa. Rua Maria Grácia Érico, 11, Jardim Elvira Dias, esquina com a Avenida João Pinheiro, 3715-0066.
Voltamos com um ponto de vista. Hoje eu recebo aqui a Jéssica Leite, ela é da Rede Empreende Mulher. Nós estamos falando um pouco sobre a questão da dependência química. E eu vou ler as participações, né? Jéssica disse no finalzinho, né, do nosso primeiro bloco que o nosso tempo realmente estava estourando. Então eu vou ler, né, para que o nosso telespectador, a pessoa que muitas vezes para mandar a sua participação para a gente não seja prejudicado de tanto que a gente fala e empolga nos assuntos aqui, né? Vamos lá, temos uma participação anônima. Todo tipo de dependência é uma doença. Muitas pessoas ainda julgam da maneira errada por não terem informação suficiente sobre o assunto. Eu fui uma dependente e sei bem como é. Parabéns pelo programa e por abordar esse tema. Que bacana, né? Uma participação anônima, né? A gente não tem o nome da pessoa, mas que legal saber que tem uma pessoa. Acho que isso é o interessante do programa. A gente não sabe quem a gente está atingindo. E pode ser algo que alguém em casa ou é dependente químico, já passou por isso e sabe, e sabe o que a gente está falando, ou muitas vezes vai perceber que tem essas atitudes e que precisa procurar ajuda. Então é esse o nosso objetivo, né, Jéssica? O mais legal é essa conscientização, né? A gente está aqui debatendo um tema em que não é muito falado na mídia e que muitas vezes as pessoas não percebem e tem uma pessoa dependente química do lado e não sabe e acaba tendo esse conhecimento através do programa e podendo ajudar uma pessoa que está próxima. Acho muito legal. Temos a participação do Guilherme, do bairro Aparecida. Na minha opinião, o dependente precisa reconhecer que está doente, que precisa de ajuda. Também acho que os dependentes sofrem muito preconceito da sociedade, concordo plenamente. É o autoconhecimento e é esse preconceito que está enraizado aí em diversas situações. Acho que a palavra do momento que nós temos falado aqui no programa é preconceito. Nunca vi uma época tão preconceituosa assim. A gente fala que a gente está em tempos modernos, mas parece que o preconceito, esse conservadorismo, ele só aumenta. O preconceito tem até um vídeo, eu acho muito engraçado. Eu queria ter falado antes, mas eu vvou falar. O preconceito tem um vídeo que é dos Barbichas, eu acho, que tem na internet, que é exatamente dessa fase que você está falando. Chega uma loira que tem o preconceito com o homossexual, que tem o preconceito contra o gordinho, que tem preconceito contra o negro, e aí fica uma situação, é um vídeo engraçado, eu indico até para assistirem. É um vídeo que mostra como a gente tem preconceito. É uma situação em que cada um tem um preconceito com uma coisa e vira um clima assim que não tem saída, porque todo mundo tem preconceito com tudo. E é justamente essa fase que a gente está passando, realmente, é cheio dos preconceitos. E o preconceito velado é pior ainda, quando você passa uma maquiagem e fala, não tenho preconceito. Isso é o pior. Acredito que é muito pior do que aquele descarado, porque esse você ainda consegue, de alguma maneira, discutir, debater e ajudar e levar as pessoas à reflexão. Inclusive, ontem trouxe sobre a questão da discriminação racial, porque nessa semana foi a semana, tem o Dia Internacional, né, da luta contra a discriminação racial, e aí a nossa pergunta era se o racismo ainda continua. Enfim, tivemos poucas participações, porque poucas pessoas vão dizer sim, eu tenho preconceito. Ainda existe isso, e aí eu fui perceber isso através de uma participação de uma moça que falou, as pessoas não vão dizer que tem preconceito, e aí a gente percebe que as pessoas não participam, e aí está a resposta, sim, esse preconceito existe e existe muito. Temos a participação do João Paulo Passos Gonçalves. Ele disse, com certeza é uma doença, droga se fosse ruim, ninguém usava. E por causa de tudo o que a droga proporciona, acaba-se por se gerar um vício maior que nossa própria vontade, virando uma doença que apenas com ajuda consegue se vencer. E hoje é ainda muito mais fácil cair nessa armadilha, em um mundo onde se tem tudo na mão, é tudo tão instantâneo como um like numa página social, onde pessoas compartilham as suas experiências com as drogas de um lado e um governo omisso onde não conscientiza as pessoas dos riscos que envolvem cada tipo de droga do outro, desestruturando toda uma vida curiosa que, por falta de informação, acaba perdendo o controle da situação e transformando na história que muita gente já conhece. Nossa, com pontual. certeza, extremamente pontual. Foi pontual. O Elvio também participa com a gente, o nosso querido Elvio, que esteve ontem debatendo aqui no programa. Ele disse boa tarde, Natália e Jéssica. Desde já, desejo a vocês uma Páscoa com bastante chocolate e renovação. Muito obrigada, pode mandar meu chocolate também. Quanto ao assunto, a dependência química é uma doença já reconhecida pela Organização Mundial de Saúde. Importante registrar que no nosso município, o assunto não é mais tratado na política de assistência social, e sim na política de
de saúde, inclusive ao CAPS-AD, que é o Serviço Público de Saúde responsável pelo acompanhamento e triagem de dependência química, sendo esse serviço responsável pela identificação de acompanhamentos clínicos ou intervenções. Ainda o INSS concede benefício de auxílio-doença em decorrência da dependência química. Nada como um advogado para explicar tudo para a gente, né? Elvia, muito obrigada pela sua participação. Temos a participação do Newton Oliveira, ele disse: é o mal do século XXI que está destruindo a humanidade. Temos a participação do Elias, vou correr com as participações. Depende da cabeça de cada um. Tem pessoas com a mente fraca, não consegue se dominar, então não acho que seja uma pessoa vagabunda. Com a ajuda de um bom médico, não há nada que não se possa resolver. A Paula disse: é uma doença e, como a maioria das doenças, tem seu aspecto psicológico e social envolvido. A dependência de álcool, nicotina ou qualquer outra droga, legal ou ilegal, tem forte influência de fatores sociais e mentais. Também concordo. Participação da Marília: o dependente químico é um doente realmente, pois, como o próprio nome da doença já deixa claro, se trata de alguém que fica dependente de qualquer substância química passível de viciar a pessoa. Pode ser bebida, pode ser de alguma droga ilícita ou mesmo de um simples xarope para tosse. É diferente da pessoa que usa algo para ter, entre aspas, um barato, e com certeza não é vagabundagem por parte do dependente, se bem que muito da sua recuperação vai depender também da força de vontade, e é aí que muitos não conseguem superar o problema e acabam até falecendo. Tem um número muito grande de adictos que eu não me recordo agora em questão de porcentagem, mas eu vou chutar um número, se eu não me engano, são 70% ou 80% que não conseguem retornar quando eles são colocados forçados dentro de uma clínica. Mas esse número muda quando vai para 30% que não conseguem quando eles vão por conta própria, que é o caso do autoconhecimento e a iniciativa de querer mudar esse trajeto da dependência, né? Então, é muito legal isso. A questão é realmente esse autoconhecimento, ele buscar pela ajuda. Eu vou porque eu quero, porque eu preciso e porque realmente é uma necessidade. Jéssica, queria agradecer mais uma vez a sua participação aqui no programa. Foi muito legal contar aí com o seu ponto de vista e parabéns pelo projeto também. Obrigada a todos. Muito obrigada a você aí de casa que nos acompanhou, que deu a sua opinião. Gostaria que você não se esquecesse que aqui a sua opinião é tão importante quanto a notícia. Eu vou ficando por aqui, eu volto na segunda-feira porque amanhã é feriado e nós vamos transmitir, né, o Sermão das 7 Palavras da Igreja Matriz a partir da 1h30 da tarde. Então nós não teremos o programa, mas nós teremos a reprise meia-noite. Então com certeza a gente vai escolher um programa que tenha sido bem legal para você assistir na sexta-feira à noite. Eu vou ficando por aqui, você não se esqueça, né, de curtir as nossas redes sociais, a nossa página, também de se inscrever no nosso canal no YouTube e assistir os programas e reprise meia-noite. Eu vou ficando por aqui, uma ótima tarde e a gente se encontra na segunda-feira.